fizemos aqui o nosso merchan, aqui, bem de leve. Eu vou voltar para essa questão de chegar nessa questão do Facebook. Ricardo, minha preocupação grande é esse legado que está ficando da Lava Jato, porque ela morreu e as pessoas não deram bola, não houve nenhuma comoção popular. Mesmo se nós formos na rua e perguntarmos às pessoas, vocês acham que o Lula merecia ser preso? As pessoas vão falar que sim. Não, exato. Mas é perceptível que há um esgotamento, um cansaço, é como se fosse um material que está desgastado e já não está gerando energia. Mas eu não sei se é o momento político ou se é a Lava Jato em si. O que você acha? Então, eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que são as duas coisas, né? Assim, há uma convergência, mas existe também uma incompetência muito grande que as pessoas ligadas à Lava Jato, seus porta-vozes públicos, tiveram na condução do debate público. Quando a Lava Jato estava no auge, é bom lembrar que esses porta-vozes, eles apareceram e escreviam na mídia. Então, Deltan Dallagnol escrevia bastante na mídia. O Carlos Eduardo, não era Carlos Eduardo? Carlos Fernando escreveu um artigo que a gente discutiu muito, porque era um artigo com viés claramente jacobino, ele fazia essa comparação, né, da Lava Jato, da Revolução Jacobina, né, de derrubar o sistema, aquela coisa toda meio ufanista em face da própria operação. E de lá para cá, eles foram sumindo. Então, quando a Lava Jato começou a precisar de porta-vozes que lembrassem a população, olha, a gente existe, a gente está morrendo, a gente está caindo, os caras começaram a desaparecer. Eles simplesmente desapareceram. Eles não conseguiram fazer uma transformação que dava para ter feito, não diretamente os procuradores, porque eles estavam implicados, mas eles podiam ter pego, por exemplo, um movimento como Vem Pra Rua, ou criado um outro movimento, um movimento XYZ em defesa da Lava Jato, puramente lavajatista, e ter usado isso aí como um instrumento para se manter muito ativo no debate público, como o MBL faz. O MBL sempre está cavando coisas para se manter no debate público. Independente de ter um dia mais legal ou menos legal. Independente de ter um dia que tem uma pauta ou não tem uma pauta. Eles tinham que criar a pauta, eles tinham que insuflar a população, eles tinham que ter mantido essa energia. Não fizeram. E aí veio a questão do momento político também. Mas o momento político foi propício a isso. O Sérgio Moro entrou no governo, achou que ia fazer uma coisa, não fez, saiu de uma forma... Você considera essa grande cagada? Eu considero. Não sei se é a grande cagada, mas é uma grande cagada. Assim, a outra foi usar o Telegram sem senha, né? Não, o erro dele ter entrado no governo foi grande demais, grande demais. Porque assim, quando ele entrou... Porque tem muitas coisas que se revelam nisso aí. Primeiro, quando você entra no governo de uma outra pessoa, você entra como subordinado dela. Isso é a primeira coisa. O Arthur virou governador de São Paulo. Aí vem fulano de tal e entra no governo do Arthur. Ele entra abaixo do cara. Ah, ele é o secretário, ele é isso, ok. Mas é o governo do Arthur, não é o governo daquele cara. Então uma figura do tamanho do Moro, quando ele fez isso, ele já se diminuiu. Automaticamente. Ainda que ele fosse um bom ministro. Ele já estava meio que se diminuindo nesse processo. Porque ele não era aquela figura que está acima de tudo e que está no mesmo plano que o Bolsonaro, ou que o Lula, ou que fulano de tal. Não, é uma figura que está num plano abaixo do de Bolsonaro. Ele entra num esquema que não é dele. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que já dava para saber, desde a época da campanha, que tinha coisa errada com o Bolsonaro. Porque tinham aquelas suspeitas de menor importância, Valdo Açaí, não sei, mas isso já existia. Então, assim, um mínimo de malícia, você já percebia, não, esse cara deve ter feito alguma corrupção pequena, alguma coisinha. Ponto aqui, dá pra saber. A Operação Furna da Onça que pegou o Flávio é um desdobramento da Lava Jato. Será que o Moro, por exemplo, existe um termo que o próprio Moro conhece, é o famoso due diligence. Você vai comprar uma empresa, você contrata um escritório de advocacia, contabilidade e tal, que vai fazer uma diligência, vai checar pra ver tudo se não o tem processo. dívida. Será que ele não fez um due diligence? Ele que trabalha hoje com compliance no Bolsonaro? Exatamente. Assim, dava para perceber. Eu acho que ele teve, na verdade, um afã, ele teve sede de poder aí, e achou que o prestígio dele fosse tal que o governo não ia mexer com ele, que ia deixá-lo ali. Uma outra suposição ingênua, porque também já dava para perceber, dado como é a mentalidade da militância bolsonarista, que no momento que ele rompesse com o Bolsonaro, essa militância voltaria contra ele. Isso está muito claro. Todo mundo que lidou com o Bolsonaro viu isso acontecer várias vezes, em várias épocas, desde 2014, 2015.
Então ele não viu, ele não reparou, ele não tinha nenhum amigo que pudesse aconselhá-lo. Então assim, ele não tomou nenhuma precaução, entrou no governo, saiu diminuído, saiu atirando, não conseguiu dar o tiro de morte em Bolsonaro. Ele não deu tiro de morte nenhum em Bolsonaro. Bolsonaro se recuperou bem da saída do Moro, porque logo em seguida teve pandemia, teve isso, aquilo, auxílio emergencial, ele mudou a base de público dele. Então Bolsonaro se saiu bem e Moro também desapareceu, a Lava Jato desapareceu, não há mais energia nenhuma, não existe mobilização, não existe movimento. Então é uma coisa que não tem, eles não têm mais força alguma. Assim, politicamente eles estão arrasados. E eu acho que eles vão ser destruídos completamente. Agora, a minha avaliação é que eu acho isso muito, muito, muito ruim. Muito ruim, porque, claro, eu reconheço que existem essas licenças que a operação tomou, certas arbitrariedades, as pessoas falam disso, eu sei de tudo isso. Mas eu também sei que a atenção que se volta para estas coisas é uma atenção interessada, não é... nós somos guardiões da Constituição, nós somos guardiões do ordenamento jurídico. Nunca foi isso. E o próprio público que apoiava a Lava Jato, você falou isso na conversa, era um público que considerava que a moralidade era acima de tudo, que a lei pega a todos, eram muito legalistas. Eles eram muito legalistas, mas eles tinham também um viés punitivista. Não era o pessoal legalista do jeito que Não, sei disso. Sabe? Sei disso. Não, então, assim, a ideia de que Moro, Dallagnol, fulano de tal, romperam certas amarras do sistema, que o público reconhece como amarras que dificultam as coisas, não é problema. Eu não acho que... Isso é problema na discussão, mas não é problema no pessoal que estava apoiando a Lava Jato. O pessoal que estava lá apoiando a Lava Jato, dizendo que é isso mesmo, não sei o que, não sei o que, se tivesse tido a mobilização correta, estaria, e o momento político fosse propício, estaria até hoje falando isso. Porque eu conheço várias pessoas que eram lavajateiras daquele período, que continuam lavajateiras, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com Vaza Jato, sim, etc, mas olha o tamanho que ficou. Não, mas não por isso. Mas não porque aconteceu isso. Não porque aconteceu isso, mas tem um ponto que pra mim é o ponto que... Essas cagadas aí, o material que saiu e o fato deles não estarem conseguindo reagir no debate público, você pega o seguinte, quais são as declarações do Moro, da Dallagnol e dos caras? É nada. É nada. Eles não declaram, porque eles não querem reconhecer formalmente que as mensagens são verdadeiras, que eles nem podem. E ao mesmo tempo eles falam, mesmo se fossem verdadeiras, essas mensagens não querem dizer que ela ali... Isso é fraco, lógico. E o ponto era o seguinte, o cara, o perfil do cara lava-jateiro, em geral, é o moralista. É o cara que ladrão, porque o vagabundo, em geral é uma pessoa pouco interessada por política. Correto. E é uma pessoa que gosta de apontar o dedo na cara do outro, e por ele ser relativamente correto, em geral são pessoas normais, tal, pagador de imposto na vida dele, ele acha que tem um sistema que é corrompido e ele enxergou na Lava Jato, e às vezes aparecem esses heróis que surgem num determinado momento que vão limpar a coisa, tal, e eles chegam nesse cara como um exemplo, né, um totem ali que vai resolver a parada. Só que quando ele não fica com argumentos para justificar essa superioridade moral, ele fica numa situação muito complicada. E eu acho que boa parte do nosso processo histórico, quando continha o lavajatismo, ele tinha esse elemento. E esse elemento era essencial, o elemento de superioridade moral. E como não há argumento para ele jogar esse elemento de superioridade moral, ele fica numa situação complicada. Contribui para isso aí o Bolsonaro ter ganhado a eleição, esse cara ter provavelmente votado no Bolsonaro. E aí ele fica assim, vamos supor o seguinte, tá? O lavajateiro jantando com a sobrinha de esquerda. Aí ela, vocês botaram esse merda aí, mataram minha avó, né? Mataram a avó de Covid, esse Bolsonaro, milícia, não sei o que, babá, e ainda a prisão do Lula completamente arbitrária, injusta, um juiz completamente parcial. Vocês não eram os bonzões? O cara vai restar ele falar o quê? Não, o Lula era um ladrão, ele era ou não era ladrão? Ele não tem muitos outros argumentos a dar. Mas esse